obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina. E nós temos uma ação nós temos duas ações, na verdade, de duas mulheres que tiveram dificuldades no atendimento em relação a um aborto espontâneo. Uhum. Aproveitando toda a pesquisa a respeito desse processo e o que nós vimos a respeito, começamos a fazer uma divulgação maior a respeito disso, e a ideia é divulgar um pouco mais quais são assim, os direitos, quais são as recomendações nesse período de gestação, de complicações de gestação, e o que você recomenda para essas gestantes. Tá. Então, primeiro, doutora, por favor, fale um pouquinho de você, se apresente, conte a sua especialidade. Então, bora lá. Pode me chamar de Érica, eu não tenho doutorado, então eu não faço questão que me chame de doutora. Então, vamos lá, tá bom? Tá bom. Meu nome é Érica Neruza, sou ginecologista obstetra, formada há 20 anos, e eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia pela mesma faculdade que eu me formei, que é a Universidade Estadual de São Paulo, né, a Unesp, tá bom? Tá bom. Então, o que mais? Sou mãe e sou médica que pratica mais a medicina humanizada, que tem 3 vertentes: protagonismo do paciente, medicina baseada em evidência científica e equipe multidisciplinar. E isso foi um jeito que eu aprendi na faculdade, não foi depois da faculdade. Na faculdade, todas as áreas médicas eram assim tratadas, portanto, a gente sempre teve esse tipo de ensinamento. Então, na verdade, quando eu saí, que a gente se deparou mais com esse nome, parto humanizado. Lá na faculdade a gente nem chamava, porque pra gente era o parto adequado, né? Então não tinha por que ter uma nomenclatura diferente, uma vez que você estava ali para auxiliar a paciente a ter o filho dela, e a gente sabia que dentro da ciência a gente vai ter as vias de nascimento e a gente tem que priorizar as que são menos deletérias para a mãe e para o bebê. Então, na minha cabeça, na minha visão, quando saí da faculdade, eu não sabia que o mercado brasileiro era dessa forma, né? Se a gente for pensar assim. E aí isso me trouxe muita angústia, né? Durante os primeiros anos de atuação. Porque parecia que eu era a ovelha negra da família. Né? Mas não era. Certo. Bom, doutora Evelyn, por favor, quer se apresentar? Eu sou advogada também, a Jusileia me chamou para atuar nesses casos, e eu como mãe também, que passei também por parto, né? Então é um assunto que toca a gente e que a gente fica querendo saber mais, né, de terminologias médicas, até para atender melhor nossos clientes, igual a Érica falou, né, do atendimento humanizado. Acredito que para todas as áreas, ainda mais quando a gente fala, né, de mães. Então, é uma área que me interessa muito também, e a partir desses casos eu percebi que eu tenho apenas o meu conhecimento como mãe, né? E aí as nomenclaturas médicas me deixaram bem confusas, assim, e até o termo, né, do aborto espontâneo, eu fiquei aqui pensando se tem diferença, né? O primeiro trimestre, o segundo e o terceiro. Isso é o básico que a gente sabe. E aí eu fiquei pensando se o bebê que já está de 40 semanas, quando ele não nasce morto, se também é chamado de aborto. E até... então, eu queria que a Érica falasse um pouco sobre isso, para a gente até entender até onde é o aborto, né, espontâneo, e até o quanto que a gente pode adentrar nessa fala. Na verdade, assim, na nomenclatura científica, abortamento é considerado até 20 semanas de gestação, tá bom? Didaticamente, a gente tem mais ou menos uma divisão de 3 trimestres na gestação. Isso não é matemático, é só didático para a gente poder conversar com as pessoas e para que elas entendam de uma forma mais clara e objetiva. Então, a gente fecharia assim: primeiro trimestre vai até 20 semanas, de 20 a 30 semanas seria segundo trimestre, e de 30 para frente, terceiro, tá? Mais ou menos isso, ok? Tem lugares que vão ter uma nomenclatura um pouco diferente, mas didaticamente é mais ou menos isso. No aborto, a gente considera aborto até 20 semanas de gestação, tá bom? E a gente tem também a questão do peso do feto. Então, fetos com peso acima de 500 gramas também são considerados abortamentos. Então, vamos supor, eu tenho um feto de 22 semanas, mais um peso de 300 gramas. Eu vou considerar como aborto, eu não vou considerar como um feto viável, entendeu a diferença?
tá? E também o tamanho. Então, abaixo de 20 centímetros, se eu não me engano, a gente também considera como aborto e não como um feto viável, tá bom? O que mais sobre isso? A grande parte dos abortamentos acontece bem no início da gestação, até mais ou menos 12 semanas de gestação é quando a maioria acontece, tá bom? Isso geralmente tem relação com a fusão nuclear entre o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo. Então, quando eles se fundem, a gente vai ter a formação dos cromossomos, né? E durante essa formação, a gente pode ter erros. E aí, a grande parte desses abortamentos é por um erro cromossômico, que nós chamamos de cromossomopatias. Então, o organismo materno entende como não viável aquele embrião e acaba fazendo um óbito embrionário e a gente acaba por eliminar esse embrião, tá? A gente também divide uma fase da gestação em fase embriogênica e depois é que a gente considera feto. Então, até mais ou menos 12 semanas é a fase de embriões, é o embrião, tá? E acima de 12 a gente começa a chamar de feto. Para gestante, para a mulher que acabou de se descobrir gestante, quais as recomendações que você dá, assim, no sentido de procurar uma gestação saudável, de ter o máximo de bem-estar possível, e isso é possível na rede pública? Então, Jo, a gente primeiro tem que pensar em educação em saúde, que eu acho que é muito falha no país, em termos de educar a população para ser mais saudável. Isso em qualquer área da medicina e principalmente na área de obstetrícia, né? Então, o que acontece? Toda vez que você pensa em ter um neném, que você pensa em engravidar, o ideal seria que essa gestação fosse planejada. Então, para isso existe o planejamento familiar. Então, esse casal, né, seja qual conformidade ele tiver, vai sentar e vai conversar e vai entender. Olha, estamos ou não preparados para ter um filho? A partir desse momento, é extremamente importante que esse casal, vocês vão ver que eu falo muito de casal, porque o filho não é só de uma pessoa, vá em busca de auxílio de algum profissional da saúde qualificado. E aí a gente vai tomar algumas medidas para preparar esse organismo materno para gestar, né? Algumas dessas medidas nós temos cientificamente garantidas como seguras há mais de 20 anos. Por exemplo, a baixa dose de ácido fólico para a gente tomar antes de engravidar, a fim de evitar malformações do sistema nervoso rudimentar do feto, como anencefalia, espinha bífida, encefalocele, né? Então, a gente tomando ácido fólico em baixa dosagem, e aí o profissional vai prescrever adequadamente, a gente diminui esse risco, que também é um risco de ter bebês que evoluam para um abortamento, tá bom? Fora isso, o próprio status da mãe, né? Como a mãe está, se ela tem alguma doença anterior à gestação, se essa doença está sendo tratada, está compensada, se essa paciente tem uma alimentação adequada, né? A gente está aqui pensando nas mulheres como um todo. Tem mulheres que vivem em situação difícil de alimentação, né? De uma insegurança alimentar muito grande. Esses fetos, eles têm menos chance de se desenvolver adequadamente, né? Essa mulher, ela tem mais chance de desenvolver doenças também gestacionais que podem combinar com o abortamento. Então, tudo isso é muito importante. Você me perguntou sobre o SUS. Gente, eu sou fã do SUS, então é um problema. Porque assim, o SUS, na teoria, ele é lindo, tá bom? E em muitos núcleos ele é muito bom. Então, a depender de onde você esteja, você pode ou não encontrar um núcleo de SUS muito legal ou não. O que eu vejo muito como eu vou falar? É que, sabe, igual plantão, às vezes a gente pega um profissional não muito qualificado, e eu não estou dizendo isso só da área médica, de qualquer área. Então, às vezes a gente tem... gente boa, tem gente ruim em todo lugar. Exatamente. Então, assim, pode ser que você tenha essa experiência de ir numa UBS, né, que são as unidades básicas de saúde, que antigamente a gente chamava como posto de saúde, e se deparar com um profissional que não está atualizado, que não tem empatia, enfim, né? Isso também permeia a educação em saúde, porque essa mulher também precisa entender e ter uma avaliação crítica dessa assistência, né? E é isso que eu não vejo acontecer. O que eu vejo é que a população, ela fica muito refém do saber do profissional técnico. E eu, de novo, não estou falando só do médico, tá? E aí, o que acontece?
a população, ela fica só recebendo, mas ela não entende que ela precisa ter uma análise crítica daquilo. Às vezes você está numa situação em que você fala para a mulher, sei lá, eu vou dar uma situação bem tonta, assim. Tonta, mas não é, né? De repente, você tem uma condição mais financeira, mais abastada, você vai numa nutricionista. Aí a nutricionista olha pra sua cara, faz todo o seu curatório alimentar, entende que você tem condições e tal, e ela vira pra você e fala, você tem que comer quiche Lorraine pra ajudar na sua saúde. E muitas vezes essa mulher fala, tá bom. Só que não tá bom nada, porque ela não vai comer a bendita da quiche Lorraine, entendeu? Isso eu tô falando de uma pessoa que tem até condição financeira de comprar uma quiche Lorraine. Agora, você imagina uma pessoa que não tem. Então, assim, essa linguagem, essa empatia de você se aproximar do público que você assiste é extremamente importante. Mas, por contrapartida, a pessoa que está sendo assistida também precisa ter essa avaliação crítica, né? Então, assim, muito difícil. E a gente tem essa dificuldade, porque no escritório temos várias advogadas, né? E eu tenho um perfil mais próximo, mais informal. Então, eu fico amiga dos clientes, mas eu sofro junto, eu choro junto. Então, é terrível. Então, você sabe que é muito parecido comigo, né? Assim, a gente não descola muito. Assim, quando eu aprendi a ser médica, né? Assim, na faculdade, a gente tinha um olhar para o ser humano de uma forma muito completa. A gente não descolava o ser humano, físico, do comportamental e do espiritual dele. A gente olhava para isso como um todo e respeitava dentro dessas limitações. Então, quando uma paciente... Eu tenho N modelos de pacientes. Tem pacientes que chegam para mim que são extremamente científicas e falam, eu tive um abortamento, eu entendo que foi uma cromossomopatia, eu estou bem com isso e tá tudo bem para mim. Ao passo que eu tenho pacientes que falam assim, eu queria muito gestar esse bebê. Era muito importante para mim. E eu me sinto muito mal. E chora. E eu preciso fazer um velório para esse neném. Eu preciso ter esse luto. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, a medicina, ou melhor, qualquer área da saúde que cuida do ser humano, né? Ela tem que olhar para ele dentro das suas todas as complexidades e poder prover para ele um carinho, um apoio, mesmo que seja dentro da ciência, entende? Eu não estou deixando de ser científica, mas eu também não estou deixando de ser acolhedora e nem de ser empática e nem de ser humana, né? No primeiro momento, isso a gente percebe de pronto que é muito difícil de acontecer, assim. Os depoimentos que tivemos até agora, eles não encontraram essa situação flexível e adaptável a cada paciente. Assim, a parte técnica, ela vem certinha, com todos os requisitos, né? Em alguns momentos, encontramos erros e coisas discutíveis também, mas não é tão evidente quanto esse acolhimento, quanto a falta desse acolhimento. Entendi. É porque o que eu percebo é que, na faculdade, quando eu entrei, eu estou formada há 20 anos, na época que eu entrei, tinha uma matéria na minha faculdade que ainda tem, que se chama Psicologia Médica. Eu lembro que quando eu entrei, logo um ano antes, tinha tido um plebiscito para saber quais as faculdades públicas que iam manter isso na grade e quais não manteriam. E eu lembro que a Unicamp e a Unesp foram as que mantiveram, e as outras não mantiveram, tá? Dentro dessa matéria, a gente tem aula com psicólogos, tá? A gente não tem aula com psiquiatras na psicologia médica, são psicólogos. E fora isso, nós tínhamos também o apoio o apoio psicológico ao aluno da Unesp. Eu fazia terapia na época da faculdade. Então, assim, eu acho que o sistema forma pessoas extremamente frias, vamos colocar assim, ou sem empatia. Então, eu posso ser muito bom técnico, eu posso fazer uma faculdade excelente tecnicamente, mas sabe aquele lance do coeficiente emocional e coeficiente intelectual, né? Mas, de repente, o meu coeficiente emocional é muito ruim e não é trabalhado. E aí, você é muito jovem e está lidando com situações de extrema... Que são muito desgastantes pra gente. Hoje a gente estava mencionando um caso aqui com um grupo de médicos e eu falei, esse tipo de assistência eu não consigo dar, porque isso mexe comigo, me ativa um gatilho e para isso eu não consigo fazer. Então eu encaminho quando acontece uma situação dessas. Então, assim, esse limite, assim, é entender que a sua saúde mental é extremamente importante para a sua saúde intelectual também trabalhar e para que esse paciente seja acolhido da melhor forma possível. Então, assim, a gente não está falando aqui de pessoas, né? Mas a gente está falando do sistema. O sistema forma assim.
O sistema põe o médico numa posição em que ele é o detentor do conhecimento, ele é frio, ele precisa estar encatelado, enquanto o paciente vai receber todas as orientações dele e tem que obedecer igual um carneirinho, assim. Não pode reclamar, né? E numa situação de vulnerabilidade, Jo, isso fica muito gritante, né? Fica porque os pacientes, eles esperam muito mais do médico do que só o atendimento médico. Exato. Mas eu acho que também existe um problema no sistema. Assim, se a gente for pensar sistemicamente, o sistema também não privilegia o médico. Então, o que acontece? Quando a gente para pensar que quando você chega num pronto-socorro com um parto, vamos pensar num parto, numa coisa menos dolorosa nesse sentido. Você vai ser assistido pelo médico que está atendendo as urgências e emergências, pelo médico que está fazendo as curetagens, pelo médico que está fazendo a cirurgia de cesariana, pelo médico que está fazendo assistência de parto normal, pelo médico que está passando visita nos leitos que tem intercorrências ginecológicas obstétricas. Quer dizer, esse cara que está na porta é o que vai fazer tudo. Uhum. Entende? Fisicamente, isso não é possível. Emocionalmente isso também não é possível e tecnicamente também não. Mas a gente faz, porque é um sistema. Se você chega no hospital com dor no coração, dor no tórax, não precisa ser no coração, dor no peito, você vai passar pelo clínico, o clínico vai te avaliar. Ele vai ver se você está infartando ou não, através de uma série de exames. Ele vai te estabilizar e chamar o cardiologista. Aí o cardiologista vai te avaliar, vai entender se isso é só medicamentoso, se vai precisar de uma intervenção. E se precisar de uma intervenção, ele vai se chamar o cirurgião cardíaco. Olha que diferente. Entende? Por que a parte de obstetrícia não tem esse cuidado todo, toda essa gente, toda essa especificação? Eu acho que é porque, na verdade, a gente ainda está num momento muito machista da nossa sociedade. Porque em outras sociedades mais desenvolvidas não é assim, tá? E também eu não estou comparando a gente com as sociedades menos desenvolvidas, porque é muito pior, Jô, muito pior. Tem uma amiga que chegou da Papua Nova Guiné há pouco tempo, ela falou, Érica do céu. Então, assim, eles espancam as mulheres em trabalho de parto para elas pararem de gritar. Você precisa ter ideia da história, entendeu? Então, assim, eu acredito que como o nosso modelo de medicina é ainda muito masculinizado, então, quando se foi fazer a hierarquização dos procedimentos, quem fez foram homens. Então, eles colocaram a mulher nesse lugar. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma tabela de valores a serem cobrados, tá? A gente chama classificação hierarquizada de procedimentos médicos. Bom, se eu opero uma mulher com tumor no ovário, eu recebo X. Se eu opero essa mesma mulher e ela tem o tumor nos 2 ovários, eu recebo X. Se um homem for operado por um urologista no testículo, ele tiver um tumor num testículo, ele recebe X. Se ele operar os 2 testículos porque tem tumor nos 2 testículos, ele recebe 2X. Entenderam? É muito mais profundo. É muito mais. O plantão de obstetrícia hoje paga um pouco melhor do que pagava antigamente, porque existe uma carência de profissional na área. Mas era um dos plantões que não pagava muito. E se você imaginar, a responsabilidade técnica de um médico que está assistindo 2 vidas é muito grande. É muito entendeu? Grande. Uhum. E assim, a responsabilidade médica e a necessidade de lucidez para decidir a respeito daquilo, porque muitas vezes vai ter que decidir entre a vida de um e de outro, priorizar a vida de um e de outro. Então, exato. Deveria ser o procedimento mais caro. Com certeza, mas quem sou eu na fila do pão para falar isso, né? Só que assim, é o que você disse. Então, por exemplo, nós temos um sistema muito ruim, tanto para o médico quanto para o paciente. O médico que está ali está sobrecarregado, ele tem uma série de coisas para fazer, e talvez por isso também não consiga ser tão empático, e talvez por isso também não consiga ter esse acolhimento. Talvez fique mais fácil para mim ficar emocionalmente afastada da dor daquela paciente para eu dar conta de todas as dores hoje. Entende? Você sabe que eu não dou plantão mais porque é isso. Meu marido falava assim, eu fazia plantão 6 horas no hospital aqui da região, né? Só 6 horas por semana. Eu falava que era minha dose homeopática. E aí o meu marido falava assim, ela dá plantão de sexta à tarde e ela fica de plantão sábado e domingo, porque ela fica ligando lá para perguntar das mulheres que ela deixou para trás. Se tinham feito, o que tinham feito, como ela estava. E aquilo foi me criando uma angústia tão grande que eu falava, gente, eu não consigo dar a assistência que eu quero dar para essa paciente. Então, dentro desse modelo, eu não consigo mais trabalhar. Mas isso é alguém que consegue pensar um pouco fora da caixinha.
A maioria não consegue, porque tem boleto para pagar, porque tem contas, gente. E é verdade, a gente mora num país capitalista, então é muito difícil. Por exemplo, Jô, no caso de um abortamento, a gente sabe que pela ciência, pela medicina baseada em evidência científica, a gente pode esperar você ter o aborto espontâneo. Isso seria, de alguma forma, muito mais saudável para a mulher, no sentido de não ter que ser submetida a uma anestesia, não ser submetida a um procedimento mais invasivo que pode ter algumas consequências, né? É lógico que eu entendo que muitas mulheres não estão preparadas para ficar esperando e falando nisso emocionalmente, mas a gente deveria estar mais madura para isso também. Daí o que acontece? Quando você chega no plantão sangrando que tem um abortamento, dificilmente o médico fala que você vai ter para você esperar espontaneamente. A maioria vai falar para você internar para fazer uma MIL, né, que hoje é mais comum, que é a aspiração manual intrauterina, ou até uma curetagem, que já é mais obsoleta, inclusive, entende? Então, e por que eles fazem isso? Bom, se você está no plantão... Que eu ia te fazer, porque assim, Oi? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, assim, você, Érica, sabe que eu tive 2 abortamentos, né, você me acompanhou e me orientou, e eu agradeço até hoje, porque eu me senti muito acolhida por isso, e não precisei ir no hospital de jeito nenhum. Sim. Eu fiquei em casa com os meus chazinhos e os meus banhinhos mornos, e o abortamento foi natural. Só que demorou, o primeiro demorou quase 40 dias. O segundo foi rapidinho, né? Foi bem mais cedo, foi com pouquinhas semanas. E aí eu fico me perguntando, será que é mesmo necessário, quando a gente tem a notícia de que o aborto aconteceu, não houve mais o coraçãozinho do bebê, ou tirou o ultrassom e é um aborto retido, não seria mais saudável orientar a esperar expelir naturalmente e o corpo se curar naturalmente? Assim, porque até a questão de trabalhar o luto acontece melhor. Sim, eu acho que, Jô, a gente pensando em saúde pública, talvez pudesse criar alguns núcleos de assistência a essas mulheres. Então, ao invés de você passar com um médico numa consulta, porque isso também é complicado, pensando em sistema, né? A gente poderia criar grupos de apoio. Então, assim, mulheres vítimas de abortamento. Bom, elas foram procurar assistência. O médico viu que ainda era o começo desse processo, não tem necessidade de internação. Olha, vou te encaminhar para um grupo de apoio, onde temos lá enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, entende? Vamos dividir esse cuidado. Se eu, médica, não consigo dar todo esse cuidado, a gente pode até inserir o profissional médico dentro dessa roda de conversa, porque daí também fica legal, porque tem todos os saberes ali. Entende? Então vai ter alguém falando, olha, realmente a gente pode esperar tanto tempo, quais situações que a gente não pode esperar, e aí a gente vai trabalhar individualmente depois, cada mulher, mas daria para fazer esse tipo de apoio, entende? Isso seria muito interessante. Multidisciplinar que falta, que você comentou de outras áreas, né, da medicina, pelo que eu estou entendendo. Isso, Evelyn, porque daí a gente conseguiria uma série de benefícios. Além do benefício de você acolher essa mulher de uma forma mais qualificada, você geraria mais emprego para essas mulheres profissionais também, você diminuiria o impacto de uso de uma rede hospitalar para um abortamento que poderia ser tranquilo, você diminuiria o risco dessa mulher sofrer uma intervenção desnecessária, então você teria ferramentas. Hoje eu falo muito para os pacientes que assim, não adianta a gente reclamar, a gente tem que reclamar e achar saída. Né? Porque só reclamar é fácil. A mídia faz isso o dia inteiro no nosso ouvido, mas nunca dá saída para as coisas. Então a gente precisa também entender isso. Será que dentro desse sistema hospitalar que nós temos hoje, a gente consegue fazer esse movimento? Talvez sim. Talvez essa paciente chegue para o plantão em abortamento e aquele plantonista fale, olha, realmente dá para você esperar, eu vou te mandar para uma enfermeira que trabalha aqui no setor, ela vai conversar um pouco melhor com você. Entende? Existem algumas coisas. Não é? Sabe, com carinho, de alguma forma, com amor, né? Outra coisa complicada também é quando você tem um plantão que paga por procedimento. Então, ele paga um valor X, mas a cada procedimento esse profissional agrega mais valor. Então, o que acontece? É errado fazer uma MIL? Não. É a melhor saída? Talvez não. Mas resolve o problema? Sim. A chance de complicação é pequena? Sim. Entende? Ah, essa mulher não está emocionalmente bem. Não. Se eu fizer, ela vai melhorar? Provavelmente sim, porque ela não vai estar com feto lá dentro e vai ter que trabalhar esse luto todo que ela deveria aprender a trabalhar. Então,
é corruptível. Entende? Existe uma certa corrupção nesse modelo de trabalho. Então, a gente tem os dois modelos. Ou você ganha pelo pacote inteiro do plantão e pronto, independente de quantos procedimentos você faça, ou você ganha uma parte desses procedimentos também. Que daí a gente vai para em outra coisa, que tem a ver com justiça também, que é, o médico não fez o procedimento? Ele não tem o direito de receber? Ele vai receber do convênio, o hospital vai receber esse valor do convênio. Então é justo que o hospital fique com esse valor de fato? Ele já não ganha hotelaria, ele já não ganha medicamento, ele ainda quer ganhar em cima do médico fazendo o procedimento? Então é muita coisa pra gente discutir, gente. Eu acho que a princípio a gente tem que pensar assim, qual o modelo que a gente tem hoje? É esse. Como que a gente pode resolver isso hoje? Hoje, eu acho que parte das mulheres. Eu acho que as pacientes, elas precisam estar muito fortalecidas. E por isso que eu acho que tem que ter essas rodas de conversa. Por isso que eu acho que precisa ter espaços de escuta. Entendeu? Porque é só através da paciente que a gente consegue mudar. Eu, médica, se falar tudo isso para um outro médico, ele vai olhar para minha cara e falar, tá bom, tonta. Entendeu? O que eu queria te perguntar também, que para mim ficou uma lacuna ali, parece que não se fala muito do sentimento da mulher que perdeu o bebê de forma médica, não sei, porque a mulher que pariu, a gente tem o estado puerperal, né, que a gente encontra até essa figura no Código Penal, em literatura, e eu queria saber, do ponto de vista médico, se isso é falado, se é estudado, se de repente a psicologia tem um acompanhamento, porque a própria sociedade parece que, como um todo, não acolhe muito essa mulher, se ela fez, por exemplo, no primeiro trimestre, que é considerado, igual você falou, né, ainda um embrião, né, só que a dor daquela mulher é como se ela tivesse perdido realmente o bebê, é o bebê dela, então, assim, embrião é uma forma médica de se chamar aquele bebê, né, para ela. Então, eu queria saber, do seu ponto de vista, como a gente pode melhorar essa visão e amparar essa mulher psicologicamente. Eu acho que assim, na verdade, dentro da medicina, a gente tem um tempo até de atestado médico para essa mulher poder se reabilitar. Geralmente, esse atestado vai depender da idade gestacional que ela teve a perda, né? Que depende mesmo, bebês maiores a gente dá mais tempo, bebês menores um pouco menos. Mas você pode ter um atestado médico de 7 a 10 dias, por exemplo, para você poder compreender melhor esse processo, fazer uma recuperação física também, né? É importante que o médico seja muito claro com a paciente na hora da abordagem, explicar para ela que aquilo não é culpa dela, que aquilo não é culpa do parceiro, né? Se você conseguiu achar, você não conseguiu determinar a causa, que geralmente é a cromossomopatia, explicar isso para ela, que as células erram também na sua comunicação e que isso é da natureza, a natureza erra às vezes, né? E que a gente pode ter que passar por isso. Felizmente ou infelizmente, né? Quanto à questão, você tem que olhar para essa mulher para entender, por exemplo, principalmente questão emocional, questão religiosa, às vezes tem muitas questões ali envolvidas, e aí você vai precisar de um apoio maior. Talvez ali no pronto-socorro não seja muito fácil, mas você precisa ter esse acolhimento, talvez uma enfermeira te ajude até mais nisso, né? E também não desvalidar esse sentimento, porque se a paciente ela está sentindo um luto, é importante que você olhe para ela com carinho e fale para ela que é normal a gente sentir o luto. É muito normal a gente se sentir frustrada. Isso é comum, a gente vai se sentir frustrada e impotente, você não conseguiu, né? Todo mundo que falha vai se sentir assim. Então, lógico que a gente vai olhar para essa mulher e tomar cuidado para ver se esse luto não fica persistente, porque ele precisa passar, como qualquer outro luto também, né? Mas tem que olhar, tem que ver. É que é muito difícil, Evelyn, dentro de um relacionamento médico-paciente de pronto-socorro, você conseguir fazer essa abordagem de uma forma mais efetiva. Você tem muito pouco tempo, você tem que ver outras pacientes. Assim, às vezes fica até desumano. Às vezes a paciente está tendo um abortamento do lado de uma mulher que está tendo um filho, ou que teve o filho. Imagina a cabeça dela, falar, meu, sério, que eu tô aqui. Então, assim, esses cuidados, por exemplo, a enfermagem ter o cuidado de não colocar no mesmo leito que uma mulher, ou o médico mesmo sinalizar para a enfermagem, olha, essa mulher ela tem um abortamento, vamos colocar lá aquela salinha que é mais vazia, deixa ela lá pensando com os pensamentos dela, não colocar ela aqui perto das mulheres que estão tendo filhos, né, ou que já tiveram, porque é dolorido, é muito doloroso. Eu acho que é o que eu falei do começo. Educação em saúde é uma coisa que tem que ser feita desde pequeno, porque erros acontecem.
Às vezes nem tem esse lugar, nem tem essa sala disponível, às vezes está tão cheio, tão lotado, que só o fato de encontrar um leito já é uma sorte. Sim, mas acho que isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto, Jô, porque o abortamento, ele não é raro, tá bom? Então, assim, rever esse processo é importante. A gente tem mais ou menos, acho que uma incidência de 20% a 40%, dependendo da população. Então, não é tão baixo assim. E aí, isso, né? É uma coisa que ninguém diz. Não ninguém fala. É uma coisa que ninguém fala, não é levado em conta. Não. Fora os abortamentos que não são notificados, que são aqueles que houve um pequeno atraso menstrual e a mulher menstruou, sangrou muito diferente, mas ela não sabe que foi um abortamento, entendeu? De fato. Mas também, assim, é entender o que é um abortamento. É entender a partir de que momento você também vai significar tudo isso como uma vida. Isso é complicado, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o embrião, ele é metade do parceiro, metade da mulher. Ele é um corpo estranho dentro do organismo feminino e, portanto, nós temos uma diminuição da imunidade para que a gente possa aceitá-lo. Ele precisa corroer a cavidade interna do útero, que é o endométrio, para se fixar. Então, gestação, para nós médicos, não é só fecundação, mas é a fecundação mais a anidação, mais o fato do embrião ter corroído a cavidade uterina e se fixado nela, entende? E aí, por exemplo, a gente só vai ouvir coraçãozinho por volta de 7, 8 semanas de gestação. Antes disso, o embrião às vezes nem é visualizado. Então, muitas mulheres perdem antes. Ou muitas mulheres descobrem muito cedo. E aí elas já dão uma significância tão grande àquela gestação que ainda nem dá tempo de ter mudança gravídica ainda. O corpo ainda não disse assim, legal, eu aceito. Entende? E a gente precisa falar isso para a população, porque senão fica tudo muito minha culpa, muito pesado, tudo muito nossa, eu vou sofrer muito. E não é assim, né? A gente sabe que se você teve 2 abortamentos ou mais, aí a gente vai fazer uma pesquisa, aí tem que partir para pesquisa, né? Até o ano passado, a gente tinha, que eram 3 abortamentos consecutivos, você tinha que fazer uma pesquisa. O ano passado, houve uma nova resolução em alguns lugares, mas também não é consenso mundial, em que a partir do segundo a gente começa a investigar. Isso é muito em pauta por conta do emocional da mãe, entendeu? Então assim, a gente vai esperar a mulher ter 3 abortos para daí investigar? Então será que não seria mais humano, não seria mais acolhedor começar uma investigação um pouco antes, com 2 abortos consecutivos? Se eu falar para vocês que isso tem um impacto grande em termos científicos, não tem. Tá? Mas, em termos humanos, em termos de sociedade, em termos de acolhimento e emocionais, sim. Então, hoje, a tendência é que a gente comece a dar uma investigada com 2 abortamentos consecutivos, tá? E aí, a gente vai levar em consideração uma série de questões. Idade materna, doenças pré-gestacionais, trombofilias, né? E tudo isso é muito complicado, porque você tem que ter um médico muito qualificado e muito ético com você. Hoje, o número de pessoas que toma Clexane falando que tem trombofilia que não tem é enorme. Tem um monte de médico que passa anticoagulante para as mulheres, gente. Sem o menor critério. E aí a paciente tem uma gravidez que é bem sucedida porque a natureza agiu e falou ok, e ela fala que não, que foi por causa do anticoagulante. Claro. É muito bizarro. É pseudociência para pseudociência, a gente fica loucona. Isso quando também não tem pseudociências da área psicológica que culpabiliza essa mulher. Ou então que fala que ela trouxe isso de uma outra mulher que já teve um abortamento na família e por isso ela teve um abortamento. Gente, é uma loucura. E essa mulher, ela fica carregando aquilo, tipo, ferrou. Cara, minha tataravó resolveu fazer algo na vida dela que muitas vezes a mulher nem sabe que fez, que isso às vezes é uma coisa que coloca num plano mais espiritual, que uma pessoa que é naquele tipo de envolvimento descobriu, mas assim, a gente nem sabe, entendeu? E aí você carrega e passa com sua filha também. Você vira e fala, olha, sua tetravó teve um abortamento. E se ela teve também, cara? Isso é a história dela, meu. A sua história é outra, entendeu? Você traz o que é bom dela. Eu falo que a gente tem que aprender a trazer as coisas boas, não ficar reverberando coisa ruim, né? Então, assim, é muito doido, né, tudo isso, mas é assim que funciona. Vou pôr fogo na fogueira aqui, lenha aqui um pouco. Você não recomendaria uma abordagem dessas da moda de coisa sistêmica
que até o direito está animado com essa constelação sistêmica, essas coisas todas. Né? Constelação sistêmica. Não é? Tá super na moda esse tipo de abordagem que encontra... Então, assim, olha, gente, na verdade, assim, quando você vai ler sobre constelação sistêmica, eu nem gosto muito de me colocar nessa situação, porque eu sei que tem pessoas boas que acabam se influenciando por algumas questões e fazendo, enfim. Mas quem elaborou essa filosofia é um cara que era um nazista. Então, assim, a partir de um nazista eu não vou usar nada de bom, desculpa. Né? Então começa daí. Foi um homem nazista, piorou, né? Porque daí, tipo, oi, quem é você na fila do pão? Mas tudo bem. Assim, pra dizer que eu não sou extremamente preconceituosa quanto a isso, né? As pessoas podem até achar que eu tenho. Eu cheguei a fazer constelação familiar pra entender qual era a vibe, né? Às vezes eu faço essas coisas assim, eu vou ver se é... Porque eu tenho pessoas boas, legais, que estão preocupadas com algumas coisas realmente, e acabam usando isso como um artifício ou como um manejo para poder pegar a pessoa e tratar, enfim, né? Mas para mim não funcionou, assim, tipo, eu não acho que é uma terapia adequada para tratar esse tipo de assunto, por exemplo. Para tratar o abortamento em si. Pode ser bom para outras coisas, mas assim... Eu não vou poder falar muito a minha opinião pessoal, porque eu acho que isso é muito pessoal mesmo, né? Mas em termos médicos ou científicos, exato. Eu só posso falar, Ju, isso porque eu sou estudante disso, sobre medicina baseada em evidência científica. Se aquilo não tem evidência científica para mim, não faz sentido nenhum eu propor isso para uma pessoa, tá? Você recomendaria durante a gestação, no atendimento da gestação, a utilização de doulas ou desses atendimentos mais coletivos? Eles ajudam? Eles têm tem algum resultado positivo? Sim, eles têm. Na verdade, assim, os trabalhos que são voluntariados, né? Eu não vou colocar a doula nesse papel de voluntário, mas se você pensar em câncer, por exemplo, nós temos várias voluntárias nos hospitais de câncer que ajudam muito, tanto no entendimento da doença, como no próprio tratamento, né? Na própria parte emocional. E aí a gente está indo para a parte psicológica, de fato. Então, assim, algumas doulas têm uma boa preparação para esse apoio emocional. Eu não abro mão de uma boa psicóloga ou de um bom psicólogo, acho que isso é fundamental. Eles estudaram muito tempo para isso, para poder também trabalhar com as nossas deficiências emocionais. Às vezes a pessoa está colocando tudo em cima daquele abortamento, mas as questões são muito mais profundas. Então talvez seja uma janela de oportunidade para você olhar para esse indivíduo de uma forma mais profunda, e aí eu acho que os psicólogos têm um papel maior, tá? Eu acho que a doula ela pode ser um apoio, mas não necessariamente alguém que vai ajudar num tratamento mais profundo. Talvez ajude a passar por esse período e tal, mas eu acho que toda vez que a gente sente algo que mexe muito com a gente, porque como eu te falei, tem mulheres que não ficam tão mexidas e mulheres que ficam muito mexidas. Eu acho que daí vale a pena você procurar um apoio mais profissional ou espiritual mesmo, não sei, aí é muito individual. Eu falo isso porque, por exemplo, eu perdi minha mãe esse ano e isso me levou para um lugar muito escuro. E eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito mais luminosa, muito mais, né, de bem com a vida. Mas foi para um lugar muito difícil, muito difícil. E aí, nesse momento, eu precisava de um psiquiatra mesmo, ou de um psicólogo para trazer de volta, para falar, não, calma, vamos elaborar isso de uma forma diferente do que você está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que para perdas, eu acho que vale a pena. Tem alguém mais... Eu acho que tem a doula que pode te ajudar, mas se você vir que não, tá indo para um lugar meio difícil, eu vou atrás de um profissional mais... Exato. Indispensável. Exato. Bom, eu agradeço muito, Érica. Acho que esse primeiro bate-papo foi ótimo e acho que a gente já consegue fazer muita coisa a partir daqui. Que bom! Se vocês precisarem de ajuda, é só me chamar, a gente conversa. Vamos conversar sem problema nenhum. Então tá bom. Eu vou aproveitar para entrar numa outra reunião daqui a pouco, vai ver, então muito. Então, meu filho falou, mãe, eu falei, pois é, não sei. Vida de requisitada, é isso aí mesmo. Mas é gostoso quando a gente encontra outras pessoas que possam conversar sobre esses assuntos. A gente leva tudo muito automático, muito robótico, de uma forma muito superficial, em que a gente não consegue se aprofundar em temas que são extremamente importantes pra gente.
É como, por exemplo, falar sobre a legalização do aborto. As pessoas não falam. E elas precisam falar. E se elas não concordam, elas precisam dar soluções para isso. E não só recriminar. Então, a gente precisa falar. Certo? A gente vai falar. A gente marca um próximo bate-papo. Gente, ótimo final de semana. Tá? Foi um prazer, gente. Erika. Obrigada. Prazer foi meu. Eu sou falante assim mesmo. Às vezes eu tô cansada, eu falo. Tem que interromper. Foi ótimo. Muito obrigada. Trouxe beijo, Mirella. Até mais. Tchau. Beijo, obrigada pelo bate-papo.